Fala pessoas, um vídeo bem breve mesmo, só para falar de algumas coisas e deixar aí 2 materiais que eu acho que são interessantes para vocês. Olha, primeiro, está acontecendo um inferno no Brasil, né? Estão atacando a Lava Jato é essencial, que por mais que ela não acabe, está sofrendo duros golpes e a gente precisa das delações do Palocci para chegar em algo mais profundo do que pedalinho de triplex, mas sim de ditaduras, né, de portos em Cuba e coisas que realmente impactam o Foro de São Paulo. Então a gente está vendo aí o STF fazendo de tudo. Aí chega a gente e fala assim, mas o Bolsonaro tem que falar alguma coisa. Olha, já chegou gente falando isso pra mim, o Bolsonaro não tem que fazer nada, ele não pode fazer nada, ele é outro poder e é isso que eles querem. Eles querem que o Bolsonaro fale alguma coisa justamente pra mídia no dia seguinte falar que tem uma crise no governo. Então para com esse papo, tá? A gente tem que pressionar tanto o STF e tanto o Congresso. Em questão de CPI da Lava Toga, inclusive mandaram um print pra mim, porque tem gente aí que eu acho que não tem probleminhas pra ler, então eu vou ler pra vocês. Tem aqui, ó, Olavo de Carvalho. O STF é um órgão do PT, o que é o mesmo que dizer do Foro de São Paulo. Sou inteiramente a favor da Lava Toga, como nós, todo mundo quer que eles sejam investigados, por isso é a favor. Mas leia direito, só advirto que não adianta punir os empregadinhos. Vou ler de novo aqui, não adianta, é isso que ele quis dizer. Você está com dúvidas sobre o que ele acha sobre esse assunto, né? Então vou deixar outro print aqui para vocês. Olavo de Carvalho, esperar que os políticos sejam o grande instrumento nacional no combate à corrupção do STF, na mesma semana em que se brindam com as verbas do fundão, é como esperar que o Lula acabe com a roubalheira petista. Vocês querem que o Senado, né, por exemplo, julgue o STF? Você acha mesmo que o STF vai depor? Você acha realmente que isso não está estranho? Que no meio da semana aparece aí uma manifestação no meio da semana? Como assim? A direita nunca se manifestou no meio da semana, né? Que veio aí em caminhões do Vem Pra Rua, entre outros movimentos. E você perceba que senadores como Randolph, que sempre foram contra, estão loucos querendo essa CPI da Lava Toga, mas não importa, né? Isso aí já foi. Infelizmente, muita gente está caindo numa coisa que eu vou repetir aqui. Depois que eu deixar, lembre-se, a CPI da fake news tá rolando solta. Vou deixar um vídeo sobre isso aí do PSL, que eles estão tentando reverter a situação, mas não conseguem. Teve a lei do Kim, né? A lei se você der um RT, você fica 8 anos preso. Teve gente aí da direita que é tietada pra caramba. Aí fala um negócio, ele defende essa lei e ninguém fala quase nada. Fala assim, ele defendeu. Estranho, né? O que vai acontecer daqui pra frente é uma nova narrativa. Tem gente que tá percebendo que os ataques contra o Bolsonaro são graves. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente amanhã, que eu prometi pra vocês, mostrar o que o governo tem de bom. Mas você pode ter certeza que cada vez mais vai aparecer gente falando assim: Bolsonaro não está bem, Bolsonaro está defendendo o filho demais, Bolsonaro está fazendo acordão, Bolsonaro tem que se posicionar, porque ele tem que atacar os outros poderes. Tudo pra ir minando ele, porque eles querem que lá na frente, a única força que o Bolsonaro tem, que é o povo, seja desconstruída, né? Que o povo estão jogando o povo contra o Bolsonaro, porque quando eles pularem no barco, não tem força o suficiente para ainda apoiar o Bolsonaro nas ruas. Não caia nessa esparrela de que você tem que criticar o Bolsonaro. Você tem que criticar se ele for um corrupto. Tá? Olhe as coisas que ele tem de bom. E eu vou ajudar aqui mostrando as coisas que ele tem de bom. Fica aí com 2 materiais que eu vou deixar. Um sobre a CPI da fake news. E o outro é um podcast de 2h30 que eu não vou deixar aqui. Vou pegar só a melhor parte. Vou deixar o link na descrição, para vocês entenderem como as coisas funcionam, tá? Como essas CPIs aí que querem atravancar a reforma da Previdência, que é isso que a gente tem que lutar, que era a pauta principal e ninguém mais fala nada. CPI da fake news, Lei Kim, ninguém falou nada, teve gente que ficou quietinha aí, né? O negócio é CPI Lava Toga, esquece Previdência, esquece as censuras que o governo quer colocar, talvez porque lá pra frente, quando o Bolsonaro cair, você não vai mais querer falar aqui na internet sobre o governo, né? Vai querer falar de outras coisas, vai querer outras boquinhas, né? Porque isso não vai dar mais dinheiro. Então vamos lá, vou deixar aí o material, a gente se fala. Obrigado pelo apoio e até mais. Mais uma vez nós vimos ser tratorado e rasgado o regimento do Congresso e do Senado. Declaro encerrada a presente sessão. Acabou. O presidente da comissão, ele fez uma votação, ele primeiro que não respeitou os nossos requerimentos regimentais para votação nominal da ata, atropelou e fez uma votação em bloco forçada, que só poderia ter sido feita por unanimidade. Ou seja, ele aprovou cerca de 80 e poucos requerimentos
que só querem perseguir o nosso presidente com fake news e, mais uma vez, aí nós fomos derrotados, rasgando o regimento, numa decisão totalmente nula do presidente. O que mais me impressiona nisso tudo, eu até peço perdão pelo desabafo, mas é o seguinte: essa CPMI foi criada por um deputado do DEM, foi autorizada pelo presidente do Senado, que é do DEM, o presidente da Câmara é do DEM, e o DEM supostamente faz parte da base do governo. Então a gente tem que começar a diferenciar o que é base e o que não é base. Porque não é possível que a gente continue aceitando essa CPMI sendo completamente desrespeitosa com os membros dela, porque nós somos membros. Nós temos que ter o nosso direito regimental respeitado. Tem uma clara demonstração de que foi entregue para a oposição para caçar o Bolsonaro. Tanto que a deputada Maria do Rosário na CCJ falou isso, que eles vão pedir a impugnação do mandato do presidente com base nessa CPI. Penso que nós temos duas opções no Brasil, deputada Valíria. Ou este país vai declarar que as eleições de 2018 foram fraudadas pelas fake news, pelas mentiras, e por isso tanto medo do governo com as fake news, e portanto o Bolsonaro não é legitimamente presidente, ou nós vamos ter um impeachment. Então é muito sério o que está acontecendo, nós temos que voltar aos nossos olhos para isso. Iremos conversar com o presidente do Congresso Nacional e fazer questões de ordem hoje na comissão, na sessão do Congresso, para ver o que a gente pode fazer. No mais, eles têm maioria e vamos tentar judicializar caso não seja aceita ou negada, né, no caso. É esse tipo de jogada que vocês precisam entender na hora de falar de política. Para de ver Globo News, para de ler G1, para de ler Folha. Entenda isso aí por um segundo. E aí, o que acontece? A CPI é uma comissão provisória. Uhum. É uma comissão parlamentar provisória de investigação, de inquérito. Uhum. As pessoas falam, não, mas a CPI tem uma função técnica. Nada do que acontece no Legislativo tem função técnica. O Legislativo é uma fábrica 100% de natureza política. Uhum. Não existe CPI técnica. CPI técnica é meu ovo direito. Não existe CPI técnica. Toda CPI é política, porque aquilo é uma casa política. Eles estão lá para fazer política. Eles estão lá para obstruir coisas, criar dificuldades, gerar problemas. Então, a ideia da investigação técnica, você tem na Polícia Civil ou na Polícia Federal. Isso é uma investigação de natureza técnica, positivista. O cara não tá nem aí se é esquerda ou direita. Então, se tiver lá uma lei de denunciação caluniosa com um parágrafo de fake news, o cara não vai olhar se aquele negócio de fake news é ou não é. A polícia vai falar, amigão, sinto muito, me dá a porra do celular e teus nude aqui agora estão circulando na delegacia, meu amigo. Uhum. Sinto muito, entendeu? Eu vou aplicar esse negócio. Esse cara é técnico. A CPI não. A CPI não é técnica, ela é um processo CPI, político. Tipo, se você vai lá e coloca 80 pessoas de esquerda, a CPI vai ser de esquerda. Exatamente, a começar pela composição da CPI. A composição da CPI ela não é técnica. Ninguém vai colocar numa CPI da Lava Toga alguém que entende de judiciário, é óbvio que não. Eles vão colocar proxies do Renan Calheiros, vão colocar proxies do Anastasia, vão colocar proxies do Tasso Gereissati. Do Maia. Vão colocar o Maia vai ser o Maia da Câmara, mas fatalmente ele deve ter alguma influência. O Davi Alcolumbre vai poder ter a sua cota, digamos assim, de indicar um senador do qual ele consegue ter algum controle, fazer pedidos e etc. As pessoas falam de rabo preso, eu acho isso uma babaquice tão grande. Porque falar de rabo preso é desconhecer o processo político. O processo político, ele é um processo político todo, digamos assim, de ocupação de espaço. Ele é um processo político de ocupação de espaço. Max Weber, né, fala disso. E qual é o papel do governo Bolsonaro? É acabar com essa porra. Bolsonaro foi eleito justamente para acabar com isso. Para não articular. A gente chama até isso de tomar lá da cá, numa outra instância e etc. Mas agora eu tô tentando trazer com a lupa de aumento bem próximo de como é que funciona o processo. Agora, Morgan, nós chegamos na CPI. Então o que é a CPI? Eu colhi e eu instalo uma comissão provisória da qual eu vou colocar alguns senadores para, aspas, investigar tecnicamente. Não, o cara não vai investigar tecnicamente, ele vai investigar com uma finalidade política. Ele vai sair distribuindo coisas, e vai olhar coisas a respeito de determinados assuntos e etc. Voltado
para o tema lava-toga. O que é a lava-toga? Eu não sei ainda o que é a lava-toga. O que é a CPI tecnicamente? Ela só passa a existir quando eu tenho o escopo definido, e esse escopo definido vira um decreto legislativo de abertura da comissão, e dentro daquele escopo traçado pelo decreto legislativo que abre a comissão, é que eu vou saber o que aqueles determinados parlamentares, não o que eles podem fazer, porque o que eles podem fazer está na Constituição, mas até onde eles podem ir com aquelas coisas que eles podem fazer e aonde eles têm que direcionar a carga deles, né? Então, isso a gente não sabe ainda. A gente só vai saber depois. Você pede para instalar, mas você recebe Life is like a box of chocolates. Então eu tô pedindo para instalar uma CPI de um assunto que eu não sei como vai sair o decreto legislativo, qual vai ser o escopo disso. E eu vou dar um mandato para deputados saírem investigando pessoas no judiciário que a gente gostaria muito que fulano ou cicrano do STF, do STJ saísse algemado, mas esse negócio no meio do caminho, quem pode sair algemado é o próprio Moro. Pode ser juízes que estão investigando os próprios senadores. A gente não sabe com o que a gente está lidando. Você simplesmente deu um poder de polícia. Exatamente. Pra um bando de político. Você dá um poder de polícia não técnico, um poder de polícia política. Política pra um monte. Assim, é de uma estupidez gigantesca, enorme. Para abrir uma CPI, você tem que saber exatamente o que é que você está fazendo, para que serve, aonde você vai perseguir. Ou seja, o princípio é definir os limites. Exato. O pessoal fala de CPI do Correio. Tá bom, mas CPI do Correio eu vou investigar especificamente a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com fulano, ciclano, beltrano, em virtude do vídeo que saiu na Veja lá, que cita o Roberto Jefferson, que isso, que aquilo. Aquilo é algo determinado. CPI da Petrobras, uma empresa de economia mista, XYZ. Outra coisa é você, dentro do poder, dar poder para alguém investigar o outro do lado, do poder do lado. Isso é de uma cagada tão fundamental, assim, e tão profunda, né? E ao fim e ao cabo, o que eles querem? Eu quero reunir uma quantidade X de elementos para que eu possa, de certa forma, entrar com um pedido de impeachment, do qual nós temos 40. Nós temos 40 pedidos de impeachment, alguns sem a necessidade de buscar fundamento específico, como a censura da Cruzoé. Censura da Cruzoé é um crime de mera conduta, não preciso provar. Não tenho que provar, não preciso grampear, não preciso fazer nada. Tá lá, o cara já cruzou a linha. E por que eu vou mover toda essa máquina e gastar um dinheirão com um assessor, com isso, com aquilo? Esse é um problema. O segundo problema específico em relação à CPI da lava-toga que a gente tem hoje, que é um problema determinado e específico, é a reforma da Previdência, que daqui uma semana deveria, né, essa semana está sendo votado o primeiro turno, não será. O primeiro turno já saiu para a semana que vem, para o fim de outubro sairia segundo turno, ainda tem que ter emendas nesse tipo de coisa. Então, ou seja, eles estão tentando passar para depois do recesso. Para depois do recesso, exatamente. Aí você passando para depois do recesso, o efeito da reforma da Previdência não pode ser aplicado para o exercício de 2020, você tem que aplicar para o exercício de 2021 e você tem 12 meses para simplesmente se foder. Torrar até o talo. Exato. Você tem 12 meses para que as pessoas saiam na rua, reclamem, o país quebre e tentem foder o Bolsonaro pela sua incapacidade de fazer a reforma da Previdência passar. Porque o próprio povo pediu algo que é inoportuno e ineficaz e inconveniente, sem saber o que é que tem burocraticamente por trás disso para montar essa estrutura e entregar para o povo o resultado que ele jamais receberá por meio de uma CPI. Ninguém sairá algemado, não sairá nenhum tipo de prova do qual a gente consiga complementar aquilo que já há no Senado, que são os 40 pedidos de impeachment que já há no Senado. Tá? O segundo ponto é o seguinte, mas isso não atrapalha a reforma da Previdência. Vá ao Senado. Enquanto você tem um senador enfiado numa salinha de comissão, ele não pode fisicamente, porque ele não é o homem borracha, ele não é o multi-homem, portanto, ele não pode estar numa sala de comissão e no plenário ao mesmo tempo. Então, quando você tem uma comissão parlamentar, e a comissão parlamentar ela se instala por sessões deliberativas extraordinárias, o próprio regimento interno do Senado proíbe a instalação de uma sessão ordinária, que serve para votar em plenário a reforma da Previdência, enquanto você tiver uma sessão extraordinária em aberto ocorrendo.
Então, para a sessão extraordinária, a CPI vai ter um presidente lá, um relator e etc. Esse cara, ele tem o poder sobre quando aquela sessão extraordinária da CPI deve ser encerrada ou não. Que não tem nada a ver com o Davi Alcolumbre, que rege a casa como um todo. O Davi vai ficar de braços cruzados falando, hoje tem reforma da Previdência. Mas se o cara que é presidente da CPI falar, não, mas hoje a gente combinou que a gente vai ouvir o juiz tal, e a gente só vai sair daqui 3, 4 horas da manhã. Aí o Davi pode falar, então não vou abrir, né, cara? Não vou abrir ordinário. Galera, é o seguinte, primeiro turno já passa pra semana que vem. Sabe quantas vezes você precisa fazer isso para foder a reforma da Previdência? A gente tem hoje, eu já fiz o cálculo, acho que são 44 ou 43 sessões ordinárias para acontecer até o fim do ano. Cada jogada dessa que você joga para frente, você mata de 3 a 5 sessões ordinárias. Então, uma semana, você derruba 5 da conta. Uma semana é suficiente. Exato. Se você fizer isso por 3 vezes, você fodeu a reforma da Previdência, você quebrou o país. Point of no return, você quebrou o país, fudeu. Fudeu, cara. Simplesmente você fudeu tudo numa CPI em que os caras, sei lá, estão ouvindo o tiozinho do fórum, estão não sei o quê, ainda tá no começo, mandando carta não sei pra quem, pra receber isso, pra receber aquilo, para obter qual resultado? Rigorosamente nenhum. O resultado único que se colhe da CPI é um resultado político para quem integra a CPI. Então você dá exposição política para quem integra a CPI. Ele vai lá, ele é reeleito dizendo, mas eu sou o deputado da CPI da Lava Toga. Fui eu que tal, e etc e tal. E ele aparece de graça no jornal, por ser... ele tem uma propaganda gratuita. Ele é notícia, enfim, como por exemplo, o senador Alessandro Vieira. Eu asseguro para você que nem metade do país sabia que existia um senador de nome Alessandro Vieira. As pessoas passaram a saber agora, de uns tempos pra cá, de 2, 3 semanas pra cá. Se saísse na rua e perguntasse, você conhece Alessandro Vieira? Gente defendendo a CPI da Lava Toga hoje. Se você chegasse há 3 meses atrás, perguntasse pra pessoa se conhecesse, maioria dizer que sequer conhecia o nome do senador. Ele agora passou a ser conhecido, ele entrou em evidência, está sendo entrevistado na PAN, no Clube do Livro, em todos esses lugares aí. O cara ele está com exposição, ele está aurindo capital político com isso, aurindo capital político, aurindo poder, sim, e etc. E ele pode, de certa forma, se destacar e obter poder sobre um pedaço do processo legislativo. Portanto, ele obtém controle sobre o processo. Obtendo controle, ele faz o que ele quiser. Então, é disso que a gente está falando. Com um bando de analista político nesse meio tempo, tratando agora o cara como um herói, você vai lá, cria um novo herói, o herói disso e daquilo, só pra falar, tá vendo, eu sou independente do Bolsonaro. Exato. Olha como eu sou isentão, então eu tenho agora um novo herói, e você vai lá dar um poder desgraçado de mandar em 513, quer dizer, não é mandar em 513, é mandar no país, através de 513 pessoas. Exatamente. Um poder que o presidente nem sonha em ter, mesmo que ele vire ditador. Não, entendeu? Nem o Xi Jinping, que virou ditador único, consegue isso. O maior ditador que a gente tem na face da Terra, de vez em quando, tem que fuzilar a cabeça de um tio que dorme em reunião. Então, nem o Kim Jong-un consegue isso. Exatamente. Ele é obrigado, de vez em quando, a fuzilar um outro que cochila na reunião e desobedece. Então, eu queria fazer primeiro uma pergunta. Quantos estudantes de direito entendem isso que você acabou de falar? Hoje no Brasil, zero. Zero, porque essa discussão, você não tem um crédito na faculdade para discutir processo legislativo, para discutir, e aqui... Você precisa virar deputado ou senador e entender o regimento ali do Senado, da Câmara, que você nunca viu em porra de lugar nenhum. Também não, porque se você pegar, por exemplo, o Tiririca, ele virou deputado e ele continua não entendendo. O próprio Kim virou deputado e continua não entendendo. Você precisa virar deputado de um determinado partido e estar dentro de um contexto de poder, do qual você tem proximidade ao Deep State e será aberto para você a biblioteca dos Jedis. Uau. Então você tem que estar numa determinada panela. Aí aparece o anão. Aí aparece o anão, o cara vai te dizer, agora senta aqui que eu vou te explicar como é que funciona o processo legislativo. A sabedoria da vida, eu vou te mostrar o segredo das salsichas depois do fim do arco-íris. Exatamente, exato. Caramba. Até agora, a gente só falou de processo, de forma. A gente não falou do conteúdo da CPI.
O conteúdo da CPI é a lava-toga. É a lava-toga. Antes da gente entrar na lava-toga, então, você vê o tamanho do caos, né? Exato. A gente só falou de CPI, como ela funciona, sob um